Olá, segundo ano, tudo jóia com vocês? Eu espero que vocês estejam muito bem. Espero que vocês tenham tido um final de semana maravilhoso, que vocês tenham descansado bastante, brincado bastante. Vamos iniciar a nossa semana de aulas, a nossa semana de estudos. E hoje, dia 31/8, segunda-feira, nós temos duas videoaulas, tá bom? Uma de língua portuguesa e uma de matemática. Então vamos lá. Na nossa aula de língua portuguesa hoje, nós vamos começar o caderno do terceiro bimestre, o caderno 3, e vamos fazer as páginas 5, 6, 7, 8 do caderno 3, tá? Do caderno do terceiro bimestre. E depois, a Pro irá fazer a correção da lição de casa 16, páginas 99 e 100. Essa correção é no caderno 2. É a última lição de casa do caderno 2. Depois você deixa o caderno 2 lá guardadinho, tá bom? E aí nós vamos fazer o caderno 3. Não jogue o caderno 2 fora. Cuidado para não perder o caderno 2. Deixa ele guardado, tá bom? Guarde num lugar onde não aconteça nenhum acidente. Combinado? Então vamos lá. Na página 5, nós temos aí vários sacizinhos. E sabe por que esses sacis estão aí? Porque nós vamos começar a nossa aula ouvindo uma história. Então acompanhe com a Pro essa história. 10 sacizinhos, de Tatiana Belink. Eram 10 os sacizinhos. Eram 10 os sacizinhos. Um ficou imóvel e nunca mais se moveu, e sobraram 9. Eram 9 os sacizinhos. Um comeu biscoito. O biscoito estava velho, e sobraram 8. Eram 8 os sacizinhos. Um foi de charrete. A charrete emborcou e sobraram 7. Eram 7 os sacizinhos. Um foi contra as leis, então teve de fugir e sobraram 6. Eram 6 os sacizinhos. Um colocou brinco. Era um brinco enferrujado e sobraram 5. Eram 5 os sacizinhos. Um foi ao teatro. O teatro pegou fogo e sobraram 4. Eram 4 os sacizinhos. Um foi pro xadrez e não conseguiu safar-se e sobraram 3. Eram 3 sacizinhos. Um comeu arroz. O arroz era mofado e sobraram 2. Eram 2 sacizinhos. Um ficou em jejum. O jejum foi demasiado e sobrou só um. Sobrou um só sacizinho. Comeu urucum. Urucum não é comida e não sobrou nenhum. Mas de volta os trouxe a Cuca, todos de uma vez. E agora os sacizinhos outra vez são 10. Fim. Ainda bem que no final a Cuca trouxe todos eles de volta, não é mesmo? E o Saci é um personagem do folclore brasileiro que apronta todas, não é? E nós vamos começar a conversar hoje e durante algumas páginas do caderno de língua portuguesa sobre o folclore brasileiro. E aqui nesse quadro nós temos várias brincadeiras folclóricas. Por exemplo, esta aqui, ó, lencinho branco ou lencinho na mão, 5 Marias, a amarelinha, peteca e brincadeira de roda. Eu tenho certeza que a sua mãe, o seu pai, a sua avó, a sua tia, que os adultos da sua casa já brincaram de alguma dessas brincadeiras aí. E você, conhece todas essas brincadeiras? Você já brincou? Hein?
E no folclore brasileiro, nós não temos somente brincadeiras e histórias. Olha só, você já deu um nó na língua tentando falar um trava-línguas? Já desafiou um amigo como uma adivinha? Sabe que bater 3 vezes na madeira espanta o azar? Já cantou ciranda cirandinha? Pois então, fique sabendo que você já conhece um pouco do nosso folclore. Todas essas coisas que a Pro acabou de ler são folclóricas, então os trava-línguas são folclóricos, as adivinhas, algumas atitudes que as pessoas têm, como por exemplo, bater na madeira para espantar o azar, também é uma atitude folclórica. E ciranda cirandinha é uma música folclórica. Mas o que é folclore então? Folclore é a cultura popular. São costumes, brincadeiras, lendas, cantigas, jogos, danças e tantas outras coisas que aprendemos e ensinamos aos outros, mesmo sem saber muito bem quem os inventou. Então, todas essas músicas, histórias, adivinhas, folclóricas, são passadas de uma pessoa para outra, só que ninguém sabe quem inventou. Na página 7, agora, exercício 1, acompanhe a leitura com a Pro. Muitas brincadeiras folclóricas ficam ainda mais divertidas se forem vivenciadas ao ar livre, como nesta rua tão especial. Será que você conhece essa cantiga? Ah, eu acho que você conhece. Acompanhe com a Pro essa cantiga. Se essa rua fosse minha, eu mandava ladrilhar com pedrinhas de brilhantes para o meu amor passar. Se essa rua fosse minha, eu mandava ladrilhar com pedrinhas de brilhantes para o meu amor passar. Então, lembrou da cantiga? Nunca escutou? É uma cantiga muito, muito antiga. E a Pro colocou para vocês escutarem só a primeira parte. Mas essa cantiga tem 2 partes. Vamos escutar a próxima parte? Preste bastante atenção, porque depois nós vamos ter que enumerar a segunda parte da música na ordem correta. Então, preste bastante atenção, tá bom? Nessa rua tem um bosque que se chama solidão. Dentro dele mora um anjo que roubou meu coração. Se eu roubei teu coração, é porque te quero bem. Se eu roubei teu coração, é porque tu roubaste o meu também. Se essa rua fosse minha, eu mandava ladrilhar com pedrinhas de brilhantes para o meu amor passar. Vamos enumerar então? Então, pegue seu lápis e vamos enumerar na ordem correta a segunda parte da cantiga. Então, vamos lá. A cantiga começa falando que dentro dele mora um anjo? Não, né? É porque te quero bem? Nesta rua tem um bosque? Isso, começa assim. Agora vamos para a segunda parte. Se eu roubei teu coração? Que roubou meu coração? Que se chama solidão? Isso. Vamos procurar a terceira parte. Tu roubaste o meu também.
Se eu roubei teu coração? Não, nenhuma dessas duas é a terceira parte. Vamos aqui em cima. Dentro dele mora um anjo. Isso mesmo, essa é a terceira parte. Agora vamos procurar a quarta. É porque te quero bem, que roubou meu coração. Isso mesmo, olha a terceira. Dentro dele mora um anjo que roubou meu coração. Vamos procurar a quinta parte? Tu roubaste o meu também? Não. Se eu roubei teu coração? Também não. Vamos aqui para cima. É porque te quero bem? Não. Se eu roubei teu coração, essa mesmo. Então, olha lá a quarta. Que roubou meu coração. Aí começa de novo. Se eu roubei teu coração. Vamos procurar a sexta parte. Tu roubaste o meu também. Essa aqui é a sexta parte. Agora a sétima. Se eu roubei teu coração. Essa aqui é a número 7. É porque te quero bem. Última parte. Dê uma olhadinha, veja se você colocou os números corretamente. Vamos ler agora na ordem correta? Então, acompanhe a leitura com a Pro, mas na ordem correta, não se esqueça. Nesta rua tem um bosque, que se chama solidão. Dentro dele mora um anjo que roubou meu coração. Se eu roubei teu coração, tu roubaste o meu também. Se eu roubei teu coração, é porque te quero bem. Que lindo, né? Página 8. Hora do texto. Acompanhe a leitura com a Pro. Minha mãe mandou bater neste daqui, mas como não sou bobinha, vou bater neste daqui. Unidunité, salame mingue, um sorvete colorê, o escolhido foi você. Adoleta, le petit petá, le café com chocolate. Adoleta, puxa o rabo do tatu, o escolhido foi tu. E você já conhecia esses textos? E você sabia que esses textos são folclóricos? Eu conheço há muito tempo. Alguns eu aprendi na escola, outros eu aprendi com os meus primos ou com os amigos que eu brincava na rua onde eu morava. Ainda na página 8, vamos responder algumas perguntinhas sobre esses textos. Vamos lá? Exercício 1. Você já conhecia esses textos que fazem parte do nosso folclore? Como e onde os aprendeu? Então, agora você vai escrever se você conhecia. Se você conhecia, você vai dizer sim, colocar uma vírgula e responder onde você aprendeu. Agora, se você não conhecia, você só vai colocar não, eu não conheci. Como eu já conhecia, então eu escrevi assim, ó, sim, eu aprendi na escola. Bom? Exercício 2. Em que situações costumamos recitar esses versos? Então, vamos voltar lá no texto? Então, quando nós recitamos esses textos? Por exemplo, esse daqui. Minha mãe mandou bater neste daqui, mas como não sou bobinha, vou bater neste daqui. Se você já conhecia esse texto e já usou ele, quando você usou esse texto? Bom, nós costumamos usar esses textos para escolher quem vai iniciar a brincadeira, mas também algumas pessoas usam esse texto para escolher algo. Então, um exemplo, se na sua casa você tem 2 tipos de chocolate, e aí a mamãe fala assim, olha, só que você só pode escolher um, aí amanhã você come o outro. E aí você está na dúvida e fica pensando,
Qual que eu vou escolher? Eu gosto tanto dos dois. Aí você usa essa brincadeira. Minha mãe mandou bater nesse daqui, mas como eu sou bobinha, vou bater nesse daqui. Pronto, aí você escolhe. Então, pause agora o vídeo e escreva se você já recitou esses versos, em que situações você já recitou, tá bom? Eu, quando eu era criança, recitava bastante para escolher qual meu colega que iria iniciar a brincadeira, tá bom? Pause o vídeo e faça uma letra bem caprichada. Exercício 3. Você conhece uma fórmula de escolha diferente das que lhe apresentamos? Se souber, escreva a seguir. Se você conhece, você vai escrever aqui. Qual outra cantiga ou qual outra fórmula que você usa para escolher quem vai iniciar uma brincadeira? Agora, se você não conhece nenhuma outra fórmula, nenhuma outra cantiga diferente das que a Pro acabou de apresentar para vocês, aí você só escreve não, eu não conheço, tá bom? Pause o vídeo e faça uma letra bem caprichada, combinado? Agora você pode fechar o caderno 3, tá bom? De língua portuguesa. E você vai pegar o caderno 2 de língua portuguesa, que nós vamos fazer a correção da lição de casa 16. Se precisar, pause o vídeo agora, vá lá, pegue o caderno 2 de língua portuguesa, abra na página 99 e acompanhe a leitura do texto com a Pro. Vamos lá? Leia outra fábula de Esopo, o leão e o ratinho. Um leão, cansado de tanto caçar, dormia espichado debaixo da sombra boa de uma árvore. Vieram uns ratinhos passear em cima dele e ele acordou. Todos conseguiram fugir, menos um, que o leão prendeu debaixo da pata. Tanto o ratinho pediu e implorou que o leão desistiu de esmagá-lo e deixou que fosse embora. Algum tempo depois, o leão ficou preso na rede de uns caçadores. Não conseguindo se soltar, fazia a floresta inteira tremer com seus urros de raiva. Nisso apareceu o ratinho e, com seus dentes afiados, roeu as cordas e soltou o leão. Então, moral da história, uma boa ação ganha outra. Então, vamos responder a primeira questão sobre esse texto. Se o leão dormia sossegado, por que ele acordou? Então, lá no texto diz que ele estava dormindo espichado e, de repente, ele acordou. O que aconteceu para que o leão acordasse? Foi? O leão acordou porque alguns ratinhos vieram passear em cima dele, tá bom? Você não precisa escrever exatamente como a Pro escreveu, tá bom? Desde que a sua resposta esteja explicando que o leão acordou porque os ratinhos vieram passear em cima dele, tá tudo certo. Se precisar arrumar alguma coisa, você pausa o vídeo e arruma, tá bom? Vamos lá para a próxima? Exercício 2. As fábulas costumam conter um ensinamento. A fábula O Leão e o Ratinho nos ensina que uma boa ação ganha outra. Que boa ação praticou o leão? O leão deixou o ratinho ir embora sem esmagá-lo. Então, essa foi a boa ação do leão. E que boa ação praticou o ratinho? O ratinho libertou o leão das cordas dos caçadores. Então, essa foi a boa ação do ratinho, tá bom? Mesma coisa que a Pro falou no exercício anterior. Você não precisa escrever exatamente como a Pro escreveu, desde que a sua resposta esteja explicando a mesma coisa que a Pro escreveu aqui, tá bom? Se precisar, pause o vídeo. Se você não conseguiu fazer, então agora você pode fazer também, ok? 3. Você gostou do final da história? Por quê? Bom, essa é uma resposta pessoal. Cada um vai escrever a sua opinião, tá bom? Eu gostei dessa história. Sabe por quê? Sim, porque no final eles se tornaram amigos. Gostei muito dessa história e muito desse final.
Então, você vai escrever a sua opinião, se você gostou ou não, e por que você gostou ou por que você não gostou, tá bom? Se você não fez ou não entendeu, então agora você pode pausar o vídeo e escrever a sua opinião, tá bom? Se você gostou ou não e o porquê, tá bom? E em língua portuguesa, por hoje é só. Se você ainda não assistiu a videoaula de matemática, então agora dê uma paradinha, vá ao banheiro, vá beber água, aí depois você volta, assista e faça as atividades de matemática, tá bom? Beijo enorme para vocês e até logo!